Então, o que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? Número 1, você fica cheio da sabedoria da graça, cheio da sabedoria da cruz e todas as coisas que Jesus fez. A graça não pode falhar, porque ela já passou em cada teste. Agora, quando você fala sobre a graça, eu quero que você pense sobre a cruz, o sangue, o enterro, a ressurreição, a ascensão, tudo isso está na graça. Então, essa noite você experimentará uma mudança na graça apostólica. A graça é a esfera do está consumado. Eu não estou tentando fazer com que algo aconteça. Já está feito, é meu, e eu tomo posse através da graça. Pai, te agradecemos pelo privilégio de nos ajuntarmos aqui ao redor da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos rendemos ao Espírito Santo para que possamos aprender a como andar com o Senhor. Obrigado nessa noite. Revele-se para nós. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Apostolicamente falando, a igreja precisará aprender a fluir em dimensões mais profundas do Espírito. Muitas coisas foram colocadas, adiadas na igreja, e nós temos versículos, temos orado, mas ainda assim tem muitas coisas que não estamos usando. E o Senhor vai pontuar algumas coisas para nós aqui. O apóstolo estrutura o governo do céu na terra, que abre os portais do sobrenatural, para que todos aqueles que estão conectados possam entrar e se beneficiar. Abra em Efésios 4. Eu vou ler a partir da Bíblia, versão Paixão. Efésios 4, primeiro versículo 11. Existe um aspecto da graça. Eu quero treinar vocês esta noite debaixo desse assunto aqui. O que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? O que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? Essa é uma das coisas que o inimigo não quer, mas nós vamos fazer. Em Efésios 4:11, na Bíblia versão Paixão, nós vemos aqui, e ele apontou alguns com a graça para serem apóstolos, e alguns com a graça para serem profetas, e alguns com a graça para serem evangelistas, e alguns com a graça para serem pastores, e alguns com a graça para serem mestres. Note que ele continua falando a graça nessa tradução, e eles são, o chamado deles é para nutrir e preparar todos os santos crentes para fazerem suas próprias obras de ministério. Isso não é maravilhoso? E à medida que eles fazem isso, eles alargarão e edificarão o corpo de Cristo. Agora, note a próxima declaração. Esses ministérios da graça funcionarão até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos experimentemos a plenitude daquilo que significa conhecer o Filho de Deus. E finalmente nos tornamos um homem perfeito, com todas as dimensões plenas da maturidade espiritual, com as dimensões completas, dimensões no plural, da maturidade espiritual e completamente desenvolvidos na abundância de Cristo. Na abundância de Cristo. Muito bem. Abra agora em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. Mas a graça maravilhosa de Deus me fez quem eu sou. Você pegou isso? Pegou isso? Porque quando você fala sobre a graça,
você está falando sobre a cruz e todas as coisas que a cruz providenciou para nós. Você precisa entender isso. A graça e a cruz são palavras intercambiáveis. A graça e a redenção são palavras intercambiáveis. E você vai querer saber sobre isso. Você vai querer ter clareza sobre isso. Neste versículo 10, ele nos mostra algumas coisas que precisamos entender. Mas a graça maravilhosa de Deus me fez quem eu sou. Essa é uma declaração muito abrangente. Então, se eu deixo a graça de fora, se eu não entendo a graça, eu não sei quem eu sou. Agora, eu já vi isso na igreja. Até uma certa grande extensão, todos esses anos eu tenho observado. Na verdade, nós não estamos vivendo como deveríamos estar vivendo. Acima de todas as coisas. Abundantemente. Em paz, não importa o que surja contra nós. É porque a graça foi arrancada do ensino. Ele diz, mas a graça maravilhosa de Deus me fez quem eu sou. Então, se eu não sei sobre a graça, eu não sei quem eu sou. Certo? E sua graça para comigo não foi infrutífera. Uma graça sem frutos. Seria possível que em algum momento aí nesses anos todos, que a graça tem sido sem frutos? E é por isso que estamos treinando aqui cavando. Essa noite nós vamos cavar mais, para que você saiba mais caminhos de se render à graça, mais formas de se render à graça. Na verdade, eu trabalhei mais duro do que todo o restante, mas ainda assim, não na minha própria força, note isso. Mas Deus, porque a sua graça empoderadora é derramada sobre mim. Sua graça empoderadora. Existe um empoderamento na graça que você não vai conseguir obter em nenhum outro lugar. Então, o que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? Número 1, você ficará cheio da sabedoria da graça. Cheio da sabedoria da graça. Cheio da sabedoria da cruz e de todas as coisas que Jesus fez. E depois, ouça isso. Ouça com clareza, com atenção. A graça não pode falhar, porque ela já passou em cada teste. Agora, quando você fala sobre a graça, eu quero que você pense sobre a cruz, eu quero que você pense sobre o sangue, eu quero que você pense sobre o enterro, a ressurreição, a ascensão, tudo isso está na graça. Então, a graça não pode falhar, porque ela já passou em cada teste. Então, essa noite você experimentará uma mudança na graça apostólica. Uma mudança apostólica na graça. Agora, ouça com bastante atenção. A graça é a esfera do está consumado. Você não pegou. Você não pegou. Você não pegou, você não pegou. Já está feito. A graça está na esfera. Eu não estou tentando fazer com que algo aconteça. Já está feito. É meu. E eu tomo posse através da graça. Aqui está um outro aspecto que precisamos prestar atenção. A graça está na esfera da santidade. Os cristãos são supostos a serem santos. Não consigo ouvir vocês. Somos supostos a viver corretamente. Sim, obrigado, Senhor. Somos supostos a viver corretamente. A graça é a esfera da santidade. Você vive corretamente. Então, na verdade, a graça é viver na obra consumada de Cristo diariamente. Viver na obra consumada de Cristo diariamente. E essas coisas precisam ser ensinadas de novo, de novo, de novo. O Espírito Santo continua me inspirando. Viver nos sonhos de ontem nos cega com relação às realidades do hoje e com relação às possibilidades da esperança de amanhã.
Você não pode viver espiritualmente, historicamente. Você precisa viver na graça fresca. Viver nos sonhos de ontem nos cega com relação às realidades de hoje e com relação às possibilidades da esperança de amanhã. A fé mantém a graça no presente, tornando o poder da cruz disponível o tempo todo. A fé, venham, mantém a graça no presente, fazendo o poder da cruz estar disponível o tempo todo. Você imagina o que sua vida seria se o poder da cruz estivesse funcionando o tempo todo? Agora ouça, isso aqui é bom. Anota isso aí. A graça, o estilo de vida da graça através da fé é o que Jesus quer que nós vivamos. Em vitória, liberdade, santidade, milagres, sinais e maravilhas. Estão esperando para a igreja entrar nisso e pisar firme nisso. Todo tropeçar e escorregar na sua vida serão desligados pelo poder da graça. Todo escorregar e tropeçar na sua vida serão calados pelo poder da graça. Abra em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muito bem, Senhor. Veja a primeira parte do versículo 21. E depois vamos ler o versículo 20. Mas veja a primeira parte. Eu não pedi pela versão nova King James. Me dá a versão King James normal. Eles vão acertar lá atrás. Gálatas 2:20. Deixa eu pegar minha Bíblia de papel aqui. Veja, no versículo 21 ele diz, na primeira parte do versículo 21 ele diz, eu não frustro a graça de Deus. Agora, eu penso que até uma certa grande extensão, isso é o que tem acontecido na igreja, por causa de não termos o apostólico posicionado no lugar certo para manter a graça no lugar certo. Muito bem? O ensino da graça no lugar certo. Entende o que eu estou falando? Porque o pastor, o mestre, todos nós somos supostos a estar ensinando a mesma coisa. Nós estamos trabalhando para o mesmo Deus, temos o mesmo poder. Apenas precisamos coordenar e trabalharmos juntos. Entende o que eu estou falando? Então, até uma certa grande extensão, o que tem acontecido na vida mediana, a graça tem sido frustrada. Temos tentado fazer as coisas de uma outra forma, tentar fazer acontecer, tentar fazer algo acontecer que Deus já fez acontecer. Então, isso está frustrando a graça. E quando a graça é frustrada, você frustra a sua fé também. Então, ele diz no versículo 21, eu não frustro a graça de Deus. Vamos voltar agora para o versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo. Crucificado. Isso é graça, você vê? No entanto, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E depois ele disse, eu não frustro a graça de Deus. Você vê isso? Vocês estão comigo? Muito bem, agora. Vamos voltar para esse versículo na versão King James, em 1 Coríntios 15 novamente. Eu quero te mostrar algo. 1 Coríntios 15, 10.
É o versículo 10. Veja. E a graça é mencionada neste versículo 3 vezes. Três facetas ou funcionar, operações da graça estão mencionadas neste versículo. Você precisa meditar ali longo o suficiente para pegar essas três coisas. Está falando três coisas diferentes sobre a graça. Ele disse, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Essa é uma declaração abrangente, não é? Aham. E sua graça que foi colocada sobre mim não foi em vão. Agora, isso é o que ele fala no livro. Mas, por causa da falta de ensino e a falta de entendimento, até uma certa grande extensão, a igreja, nessa segunda declaração aqui, e sua graça que foi colocada sobre mim não foi em vão, tem sido em vão. Porque se você não sabe o que isso é, se você não sabe como funcionar, se você não sabe quão grande a graça é, você não depende de operar na graça. E aí a sua fé realmente não tem nada que ela consiga trabalhar. Porque a sua fé precisa ser baseada na graça. Você me acompanha? Então, o que eu estou pedindo para você fazer, à medida que estudamos, faça os ajustes. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ok? Então, eu não sou se eu não conheço a graça. Se eu não estou funcionando na graça, eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Mas graças a Deus, nós estamos funcionando na graça. Eu vou ler isso novamente. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Então existe uma identidade eu sou na graça. No mundo espiritual, que não é governado por emoções. É uma realidade, é um poder, é uma posição, é pessoal, é um contato pessoal com Deus. Isso faz você ficar acima do mundo. Isso coloca Satanás debaixo dos seus pés, porque você está andando numa dimensão que é mais alta do que ele. Veja, a graça é uma dimensão alta de Deus, para que o crente possa executar, carregar com ele ou ela, onde quer que ele ou ela vão. Você entende o que eu estou falando? Pela graça de Deus eu sou o que sou. E sua graça que foi colocada sobre mim não foi em vão. Mas eu trabalhei mais abundantemente do que todos eles. Agora veja o que ele diz. Ainda assim não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, tem três aspectos da graça que são ensinados aqui, para fazer com que você funcione numa outra dimensão. Ouça aqui. Deixa eu te entregar o número 2. As limitações deixarão o seu ministério e a sua vida. As limitações deixarão seu ministério. As limitações deixarão a sua vida. Você está operando na graça. As limitações vão embora da sua vida. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12. Lembra que estamos lidando. O que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? Agora estamos falando sobre limitações. As limitações precisarão ir embora do seu ministério. Estou te colocando em ministério agora. Note que eu disse, eu estou colocando você no ministério. Você não é apenas uma pessoa que senta no banco. Todos nós somos supostos a estar ministrando. Você tem pessoas que estão na igreja há 40 anos, nunca falaram de Jesus para ninguém. Nunca perguntaram para Jesus, para a pessoa se ela já recebeu Jesus. Eu ministrei para um jovem branco hoje com 17 anos. E ele disse, Senhor, eu não sei do que o Senhor está falando. E eu expliquei para ele, ele nasceu de novo. Esse é o nosso trabalho. Pense sobre quantas pessoas você já testemunhou, já falou de Jesus na sua vida. Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Veja. E o que aconteceu foi, o método padrão é, as portas da igreja são abertas.
99% disso os cristãos vivem assim. Entende o que eu estou falando? E eles pensam que é assim que tem que ser feito, mas não é. A Bíblia diz de forma diferente. A Bíblia fala que somos supostos a estar evangelizando um a um. Você vai fazer seu cabelo, você vai na loja, você sempre tem que estar alerta. Será que eu posso trazer alguém aqui para o reino? Uma vez que você faz isso uma ou duas vezes, aí você vai falar, ô Senhor, sua vida toda vai mudar. Eu amo isso. Eu entro no meu carrinho de golfe e vou procurar as pessoas. Então, nós temos aqui, em Hebreus 12, 1 e 2, quem foi o nosso exemplo? Quem foi o nosso exemplo? Quem foi o nosso exemplo? Eu ouvi você, eu ouvi uma senhora falando, voz de uma senhora. Quem foi o nosso exemplo? Jesus foi o nosso exemplo. E eu posso falar dessa forma, o Senhor é bom. Jesus viveu uma vida cheia de graça. Ele estava nos mostrando como vivermos uma vida da graça, que funciona através da fé. É por isso que ele teve tantos milagres. A graça cria milagres. Porque ela tem o poder para fazer isso. A graça cria a sua saúde. Eu estava lendo essa manhã. Nós temos gerenciado as doenças. Quando, na verdade, somos supostos a estar tendo manifestações. Veja isso, veja isso. Nós, na verdade, temos gerenciado a doença. O mundo da medicina, tudo que eles podem fazer é gerenciar a doença. Eles podem te ajudar, mas você não pode permanecer nessa posição. Mas veja, você fica satisfeito porque a taxa normalizou, foi para baixo, desceu, mas o órgão não mudou. E aí você para de conversar com Deus sobre isso. Que eu quero o meu milagre, Senhor. Eu quero o meu milagre da graça no meu corpo. E aí, então, se você não continuar desafiando Deus, pedindo a Deus, o inimigo vai manter você apenas gerenciando a doença. Isso aí é impressionante. Nossos dias de gerenciar as doenças acabaram. Ouça, me ouça, me ouça, me ouça. Se você precisa de ajuda, obtenha sua ajuda, mas não viva aí. Todos os dias diga, fale para Deus. E você pode ficar ousado acerca disso. Você diz, eu quero meu milagre, Senhor. Eu quero essa coisa fora do meu corpo. Eu quero esse órgão funcionando direito. Ou então eu quero um órgão novo. Eu quero que o Senhor coloque um órgão novo aqui, Senhor. Que? Eu quero que o Senhor crie um outro coração. Eu quero que o Senhor crie um outro par de pulmões. Ele não pode te dar, a não ser que você peça a Ele. Gerenciar doença e enfermidade. E a igreja está bem alinhada com o restante das pessoas no mundo. Mas você vai pegar seu milagre. E não pare de falar com Deus. Não pare de falar com Deus. Você é o chefe, Deus. Você é suposto estar fazendo isso. Eu estou aqui. Entende o que eu estou falando? Sabe? O milagre. Nós temos um milagre aqui. Esse jovem aqui, sua esposa ficou firme. A esposa do outro rapaz também ficou firme. Eles vieram na minha casa ontem para semear uma semente na minha mão. Ele era suposto ter ido já morrido. Mas Deus transformou a situação toda. Quando o Kennedy estava no hospital, eles falam para ele que ele não poderia ter nenhum filho, nenhum bebê. Sua esposa não mentiu para ele, ela está com o bebê dele. Você pode olhar para ele ali. Isso é poderoso. E você vê nesse segundo versículo em Hebreus 12 também, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que estava diante dele, suportou a cruz e desprezou a vergonha. E onde ele está agora? Assentado à direita do Pai. Então, no seu tempo de oração, nunca pare. Não importa, você tomou aquele remédio, se a pressão sanguínea desceu, você ainda assim não está curado. Diga, eu quero minha cura, Senhor.
Você entende o que eu estou falando? Eu senti isso, rapaz. Isso é precioso. Bem aí, isso é muito precioso. Graça sobrenatural. O que eu disse? Graça sobrenatural. Que já providenciou todas as coisas através da cruz. A graça sobrenatural já providenciou todas as coisas através da cruz. Então não tem nada que você possa pedir, que você possa pedir que você não possa ter, porque já foram providenciadas para você tudo. A graça é a provisão da cruz em uma palavra. Quando você diz graça, você está chamando todas as provisões da cruz. Senhor, eu quero a minha saúde por causa da graça. Senhor, eu quero a minha cura por causa da graça. Já está tudo pago. Segunda Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. A graça sobrenatural já providenciou todas as coisas através da cruz. Todas as coisas. Diga, todas as coisas estão providenciadas para mim pela graça da cruz. E ele disse para mim, e a minha graça é suficiente para você, porque a minha força é aperfeiçoada na fraqueza. Meu Deus Todo-Poderoso. Mas alegremente, então, portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, de Cristo, possa repousar sobre mim. Veja isso. Veja isso. Então, não é que você seja forte demais. Eu gosto do que acontece em Romanos 8, de 26 a 28. Ele começa lá com as fraquezas. E aí depois você vai para a mente do Espírito. E depois você vai para a vontade de Deus. Depois você vai para Romanos 8, de 26 a 28. Você começa, vamos olhar para isso rapidamente. Vamos ver rapidamente esses versículos. As suas fraquezas são uma bênção. Elas fazem você parar de atrapalhar. Você não consegue fazer isso. Você reconhece que você não consegue. Ajuda, eu preciso de ajuda. Ajuda. Me ajuda, Deus. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor ia me ajudar. Me ajuda. Mas se você é um gerente e não um manifestador, você não vai pedir por ajuda, porque você vai pensar que é normal. Eu me sinto melhor agora, sabe? Os números baixaram, as taxas baixaram, você pensa que tá tudo bem, mas não tá. Você me ouve? Onde eu falei para você abrir? Romanos 8, de 26 a 28. Eu quero que você leia isso, essa oração, do versículo 26 a 28. Você começa nas fraquezas, e depois vai para a mente do Espírito, e depois vai para a vontade de Deus, e depois vai para o amor por Deus, e depois vai para o chamado de Deus, e depois vai para o propósito de Deus. Tudo isso está nesses 3 versículos. E depois, de repente, as escrituras de todas as coisas cooperam para o bem. A graça é a unção da cruz. Todos os benefícios da cruz são meus agora. A graça é a unção da cruz. Todos os benefícios da cruz são meus agora. E os versículos que você é familiar, mas você precisa olhar para ele novamente. Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. A graça é a unção da cruz. Todos os benefícios da cruz são meus agora. Não quando eu chegar no céu. Elas são meus agora. Eles são meus agora. O quê? Que problema que existe para Deus te dar um novo par de pulmões? Ou um novo par de olhos, como eu vejo meu filho espiritual ali. Não tem problema nenhum para Deus. Continue falando com Deus sobre isso. Deus, o que o Senhor vai fazer? Eu estou esperando aqui no Senhor. Nunca desista. Você está me ouvindo? Eu não estou nem aí com o que você esteja lidando. Não desista. O seu milagre está aí.
O seu sinal está aí, sua maravilha está aí, sua libertação está aí, sua vitória está aí. Sua vitória está aí. Amadureça. Torne-se um cristão maduro, sabendo que você tem o direito de ter todas as coisas que Deus disse que são suas. Não se contente com menos, não se contente, meu Deus. Veja Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu, veja, redimiu. Redimiu é uma palavra da graça. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Todas as doenças, todas as enfermidades são uma maldição. Ser pobre é uma maldição. Não estar feliz é uma maldição. Tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito amaldiçoado todo aquele que é pendurado no madeiro. Então ele foi pendurado no madeiro. Veja o porquê. Veja o versículo 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios através de Jesus Cristo. Para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Construindo através da graça, pela fé, um estilo de vida de misericórdia e glória. O que eu falei, o que ele disse, o que as escrituras que diz, o que eles falam nas escrituras em Hebreus 4,16, o que esses versículos falam? Existe uma ousadia na graça. Eu estava meditando e Deus falou, a graça é ousada. Existe uma ousadia na graça, existe uma ousadia na cruz, existe uma ousadia no sangue. Ousadia, eu tenho o direito a isso. Não uma fraqueza, uma ousadia. E ouça, eu não falei nada sobre seu mérito ainda. Seu mérito, ou quão corretamente você vive, ou quão bom você pode falar, ou quão bem você pode orar. Não falei nada sobre isso. Não, porque a graça já cobriu tudo. A graça vai te ajudar a viver corretamente, mas não é no seu mérito. Você não pode, não fique de joelhos e pense que você vai receber por causa de você. É por causa dele. Aqui tem algumas coisas que precisamos pensar a respeito à medida que pensamos sobre a vida da graça. Revelação, unção, impartição, ativação, manifestação, demonstração. Eu vou falar novamente. Todas essas são impartições da graça. Revelação, unção, impartição, ativação, manifestação, demonstração. Tudo isso pertence a você. Aqui está uma declaração que eu quero que você ouça e veja o que o Senhor vai falar para você acerca disso. Você não pode medir a graça, porque ela é tão vasta e tão cheia de fazer o impossível, porque ela tem, ouça com bastante atenção, porque ela apagou todas as impossibilidades. A graça apagou todas as impossibilidades. Oh, meu Senhor, a graça apagou todas as impossibilidades. Deixe a sua alma e o seu espírito ouvirem isso. A graça apagou todas as impossibilidades. Então, Satanás, ou o mundo, ou a psicologia, ou a ciência, não podem me falar que algo é impossível para eu ter. Eu estou vivendo numa outra dimensão, eu estou vivendo numa outra esfera, na esfera da graça, que opera através da fé.
Você não pode medir a graça, porque ela é tão vasta e tão cheia de fazer o impossível, porque ela apagou todas as impossibilidades. Aleluia! A graça apagou todas as impossibilidades na minha vida. Diga isso, a graça apagou todas as impossibilidades na minha vida. A palavra de Deus é a revelação da graça, que é a fundação da fé, o fundamento da fé. A graça é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Reino, todos sendo um. Enquanto eu estava escrevendo e estudando, ele disse, a graça é o mistério da justiça do reino, da paz e da alegria no Espírito Santo. Aleluia! Agora ouça essa declaração, porque eu vou falar, mas eu não quero que você perca. Eu quero que você ouça isso, porque aquilo pelo qual você tem crido, eu quero que isso esteja na sua oração, ok? Essa declaração aqui. A unção da graça organiza e garante a vitória o tempo todo. A unção da graça organiza e garante a vitória o tempo todo. Mergulhe nisso, use isso. Não apenas venha e sente aqui essa noite. Use isso aqui amanhã, use isso aqui no dia seguinte. Use isso no seu tempo de oração. Agora, aqui está um outro aspecto. A graça capacita você a viajar no ritmo, na velocidade de Deus em todas as situações. A graça capacita você a viajar no passo de Deus ou no ritmo de Deus em todas as situações. Agora, aqui está o que eu era suposto a ler para vocês lá no início da pregação e depois no final. Ele tem me dado algumas palavras proféticas para essas mensagens. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem poderosa. Venha e veja. Existe uma forma do reino de ficar livre. Fique aberto para o fluir da graça, Fique aberto para o fluir da minha graça. Fique aberto para os benefícios da cruz e todas as coisas. A graça manterá o meu plano na sua mão o tempo todo. Você está ouvindo? Vamos rever algumas coisas aqui. O que acontece quando a graça é mantida no lugar certo? Você fica cheio da graça e da sabedoria. A graça não pode falhar, porque ela já passou em cada teste. Aleluia! A graça é a esfera do está consumado. Eu vou rever algumas coisas aqui. A graça é a esfera do está consumado. O que Jesus disse é está consumado. Sua saúde está consumada. A Bíblia prometeu a você uma vida longa e satisfeita. A senhora Austin faleceu aos 92 anos agora. Ela simplesmente dormiu.
E na vida dela, ela teve muitas batalhas, porque falaram para ela que ela não ia conseguir ficar curada, mas ela permaneceu em fé. E é dessa forma que você é suposto a morrer. Você é suposto a só ir dormir. Você não é suposto a passar por 15 meses de tentar se segurar. Ele deu a você uma vida longa e satisfeita. E quando eu morrer, eu vou morrer simplesmente. Eu não vou ficar por aí me pendurado, não. Vamos explicar aqui o sonho de ontem. Viver no sonho de ontem nos cega para a realidade do hoje e para as possibilidades da esperança de amanhã. É por isso que eu não fico lá no passado, não. Eu não fico no passado. Eu vivo no presente. O ontem já passou. O amanhã está por vir. Mas eu estou sentado aqui agora. Glória a Deus que eu estou aqui. Novamente, vamos rever aqui. Todo escorregar e tropeçar na sua vida foram calados pelo poder da graça. Agora, não somente escorregar e tropeçar, mas as limitações precisam sair da sua vida essa noite. Você vai sair daqui ilimitado. Eu sou um filho de Deus ilimitado. Por causa do que Jesus fez por mim na cruz. Eu libero a minha fé agora. A preocupação e a tristeza, a angústia, não são parte da minha vida. Deus não me deu o espírito de medo, mas amor, poder e uma mente equilibrada. Todas as coisas estão providenciadas já. Volta para aquele versículo. Deixa eu concluir em 1 Coríntios 15. Aleluia! Antes de chegarmos no versículo 10, 1 Coríntios 15. Veja lá no versículo 6. Depois disso, ele foi visto por mais ou menos 500 irmãos de uma vez só, dos quais uma boa parte permanecem até hoje, mas alguns faleceram. Depois disso, ele foi visto por Tiago e depois por todos o quê? Todos os apóstolos. E por último, ele me viu também como aquele que nasceu fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. E nem sou suposto a ser chamado a um apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo está falando sobre a vida dele antes dele ter sido convertido. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Por que você não diz isso? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quando você diz isso, todo o poder da glória se torna seu. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E depois, é aqui que Satanás chega para nos cortar. E sua graça, que foi colocada sobre mim, não foi em vão. Agora, isso está na Bíblia. Mas e sobre a sua vida? E sobre aqueles momentos que você quer desistir? Todo mundo já teve esses momentos. Desencorajado. E aí então Satanás fala, nada vai dar certo. Ele senta lá e fala com você, nada vai dar certo. Você pode orar o tanto que você quiser, nada vai dar certo. É isso que ele está tentando te falar. É por isso que você precisa, venham a mim,
Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Paz, descanso, tudo o que você precisa. Então existe muita graça em vão na igreja, porque as pessoas não sabem como operar na graça. Elas são pessoas boas, não me entenda mal, são pessoas boas, mas ser pessoa boa não é o suficiente. Não é bom o suficiente. Você precisa ter treinamento, ensino. E é por isso que eu não estou aqui cantarolando e pulando. Eu não sou pregador negro cantarolando aqui. Nós precisamos aprender algumas coisas. Às 3 da manhã, eu não preciso de cantarolar, não. Satanás vem no meu quarto lá, eu vou falar, uou, não preciso de cantarolar, não. Eu preciso saber o que falar para ele. Eu preciso saber como puxar aquela espada. Veja, as pessoas tentam... Veja, as pessoas querem uma ou outra coisa. Ou elas querem neutralizar sem ser desafiadas com relação à santidade, coisas desse tipo, ou elas querem ficarem emocionalizadas, onde elas podem pular e dançar, se sentir bem, sem saber o que fazer quando o dano está tentando vir. Não tem algo do tipo, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo, não existe algo do tipo igreja de negros, não existe igreja de brancos, não existe igreja hispânica, Deus só tem uma igreja. Deus só tem um povo. As pessoas que são nascidas de novo. Não estou nem aí para que cor sua pele seja. Você é um filho do Deus vivo. Eu sinto pena das pessoas que estão aqui ao redor e estão perdendo aqui esse tipo de ensino aqui que o Senhor está colocando nesse lugar. Elas não fazem ideia do que Deus está fazendo. Você vai sair daqui essa noite cheio da graça. Com gratidão e ação de graças pelo que Deus está falando para mim. Não é o meu mérito, é o mérito de Jesus. Eu sou abençoado por causa de Jesus, não por causa de mim, não porque eu vivo tão corretamente. Eu sou suposto a viver corretamente, mas a minha bênção é por causa de Jesus. E diga isso da forma correta. Eu sou uma mulher abençoada. Não quero que nenhum homem fale nada agora. Eu sou um homem abençoado. Não confunda isso, não. Eu não aturo essas coisas. Os homens aqui serão homens. E as mulheres serão mulheres aqui. E você vai ter aí sua própria mulher. Não venha se meter com a mulher de ninguém mais aqui. Eu sou direto. Eu sou das antigas. Se eu não jogo joguinhos, você não vai jogar joguinhos também, não. Amém. Vocês, a limpeza, uma vida limpa e a santidade é o certo. Venham vocês aí. É tão bom vir para uma igreja santa. Oh, Senhor, oh, Senhor. De vez em quando alguém vai tentar agir como um tolo aí, mas nós pegamos ele. Pergunta os rapazes que estão comigo. O Ronald tem estado comigo, a gente pega eles. Teve um rapaz aqui que fez uma confusão. Ele estava trabalhando no meu time aqui, foi se meter com uma mulher aqui. E eu fiz ele ficar diante da congregação toda aqui. E pedir perdão para a igreja. Sim, ele estava no time, estava na equipe. Ele trouxe confusão, então ele precisou falar para todo mundo que ele sentia muito. Ele saiu, mas eu fiz ele ficar de pé em público. Na frente da esposa dele e tudo mais. Eu disse, sim, você vai falar, porque se você não falar, eu vou falar. Amém. Aí você fala, eu tô um pouco nervoso agora. Nós estamos indo bem, com a vestimenta. Mas ele está falando que é melhor eu ficar no meu lugar. Venha, Júnior.
Deixa eu te falar, semeie a sua saída das dívidas. Sim, eu semeei a minha saída das dívidas. Semeie a sua saída das dívidas. Eu não estou nem aí para que mais ninguém diga sobre isso. O seu dízimo e a sua oferta são muito importantes para você. Semeie a sua saída das dívidas. Pague, dê seus dízimos e suas ofertas. Não tem nenhuma mendigaria acontecendo nessa igreja aqui, mas de vez em quando eu falo com vocês. Sabe, como Caroline e eu fizemos, nós semeamos a nossa saída das dívidas. Nós ainda somos, agora, os semeadores mais altos nessa igreja agora. Eu estou com 2 cheques aqui, ela me deu 2 cheques. Tem 2 cheques que eu preciso colocar aqui na oferta essa noite. Semeie a sua saída das dívidas. O que eu falei para você fazer, semeie a minha saída das dívidas. Isso funciona. Isso funciona. Você tem muitos mendigos por aí. Os mendigos te desencorajam, porque eles mendigam, leem 95 versículos para fazer com que você semeie. Não, Deus ama aquele que dá com alegria. Eu dou isso porque eu quero dar. Uau! Que mensagem poderosa. Eu sei que sua vida foi transformada para sempre. Ouça, se você quiser semear, é muito fácil. Digite a palavra SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOW, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou você pode ir no website iwm.org/give e semeie lá. Também nós cremos no poder da conexão. Tudo que está acontecendo neste ministério precisa estar acontecendo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.